Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, todos juntos, para estudar a palavra de Jesus, seus ensinamentos e colaborarmos um pouquinho com a sua seara, realizando as nossas preces e vibrações pelo nosso planeta tão sofrido. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16, o item 5, a parábola do mal rico, e os itens 11 e 12 que falam do emprego da riqueza. Então vamos aguardar um minutinho. Vamos nos preparando para nossas reflexões de hoje. Vamos deixando o mundo lá fora, esquecendo os nossos problemas, conscientes que hoje, nesse pequeno momento, nós vamos aurir forças para enfrentar as nossas dificuldades. Então nós vamos desfrutar nesse momento da presença de Jesus, pedindo a Ele: Mestre amado, esteja conosco. Abençoa o nosso evangelho de hoje, tão simples, Jesus, como tudo que você nos ensinou, mas tão difícil ainda para nós, que ainda estamos no processo de crescimento. Abençoa nossa pequena reunião, abençoa todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E leva ao Pai o nosso agradecimento sincero, a alegria do nosso coração agradecido por tudo. Que assim seja. Então nós vamos hoje conversar sobre a parábola do mal rico, que é o capítulo 16, o item 5. Antes de mais nada, mais uma vez, eu acho assim, importante a gente lembrar, né, que o Evangelho que é o Novo Testamento da Bíblia, né, foi traduzido inúmeras vezes, foi traduzido de escritos realizados há mais de 2000 anos. Então fica muito difícil nós acatarmos as palavras de Jesus sem procurar interpretá-las, né? Então, no caso aqui, Jesus está nos advertindo sobre o uso correto, o uso adequado e o uso inadequado das riquezas, certo? Então vamos lá, parábolas do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito gostaria de poder saciar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico senhor. Mas ninguém lhe dava, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu
que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepultura o inferno. Então, atenção com essas palavras, né? Inferno, castigo eterno, né? A gente sabe que isso não existe e que Jesus mesmo nos ensinou e agora a nossa doutrina esclarece que o inferno ou o céu é um estado de espírito. É como nós nos sentimos dentro de nós mesmos, a respeito de nós mesmos. Quando se achava nos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamou, dizendo: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro terrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo, atenção para essa palavra para sempre, né? Um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de dar-lhes testemunho destas coisas, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se alguns dos mortos for ter com eles farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, 19 a 31. Pois é, né? Eles não... A gente sabe que ninguém está condenado a penas eternas, né? E que, com certeza, esse rico teria outras oportunidades, né? Para aprender, porque tudo é aprendizado, não é castigo, né? Para aprender a bem usar as riquezas materiais, né? Outra coisa também, né, é que nem todo pobre, não é porque o Lázaro era pobre que ele foi para o seio de Abraão, quer dizer, ele foi para um plano mais elevado. Não, porque nem todo pobre é evoluído espiritualmente, né? Tem pobres de todos os tipos. Então, a pobreza não é um atestado de santidade. É a maneira como vivemos a pobreza e a maneira como vivemos a riqueza que é importante para a evolução espiritual. Então, vamos aos comentários, são as instruções dos nossos benfeitores, dos espíritos, que trata especificamente do emprego das riquezas. Então, o capítulo, ele fala de que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus do dinheiro na Itália, né? Em Roma. Então, é que não se pode servir as coisas espirituais e as coisas materiais. Um assunto muito atual, né? Que a gente tem visto escândalo em cima de escândalo mais abertamente, né? De pessoas religiosas que
extorquem, que tiram dinheiro dos mais pobres, né? Então, nós estamos tratando de um assunto que é muito importante, né? Que não só uma pessoa realmente cristã e realmente religiosa, né? Pode se dedicar a Deus e, ao mesmo tempo, a ganância material. E aí a gente vê vários falsos cristos e falsos profetas, como foi previsto, né, no Apocalipse e pelo próprio Jesus, né? Então, acho que os tempos são chegados. Então, esse capítulo, ele vai tratar, e essas duas são duas mensagens, né, dos benfeitores, do bom e do mau uso da riqueza. Então, para começar, será que ser rico é ruim? A partir do momento que você é rico, você, com certeza, é uma pessoa má. Lógico que não, né? Existem pessoas ricas muito boas e existem pessoas ricas que não são boas. E aqui na riqueza material, a gente também está falando de poder, porque quem tem riqueza tem poder. Tem muita gente que tem riqueza e poder, bastante, né? Então, o fato da gente reencarnar com recursos materiais ou com recursos ou sem recursos não determina se nós somos maus ou bons. O que determina é o uso que a gente faz desses recursos. Lembrando que os recursos materiais não nos pertencem, eles pertencem a Deus. E são ferramentas de evolução, ferramentas de progresso, né? Então, quando nós somos chamados à experiência de deter bens materiais, nós somos chamados a administrá-los em proveito da coletividade e não em proveito só de nós mesmos, né? Só da nossa vaidade, só para termos poder sobre as outras pessoas, só para desfrutarmos de todas as facilidades que o poder e o dinheiro nos traz, né? E também abusar de todos os prazeres materiais, né? Então, a oportunidade de ser rico é uma oportunidade difícil, né? Dizem os benfeitores que existem, desculpa, dois extremos, né? A riqueza, a grande riqueza e a extrema miséria são provas muito difíceis, porque a pessoa tem que se vencer, tem que lutar muito contra as suas más tendências, né? Tanto na parte do pobre, porque na extrema miséria, em geral, as pessoas, além do sofrimento, da própria falta de recursos, de conforto, até de alimento e teto, né? Elas geralmente são perseguidas pelos poderes constituídos, são desprezadas pelas outras pessoas que estão numa situação financeira melhor, né? Então, tem muita violência nesse aspecto, né? Pode gerar muita revolta. E o rico são as facilidades, o mundo inteiro rende homenagem, né? As pessoas que têm muitos recursos, o mundo inteiro inveja essas pessoas, né? E também muita gente só se aproxima por interesse. Então é outro sofrimento também, né? Então, assim, quer dizer que se a pessoa é rica, ela não pode desfrutar dos seus bens materiais? Tipo, se vestir bem, morar num lugar gostoso, ter um carro bom, fazer viagens de vez em quando, frequentar restaurantes, bons hotéis, enfim, não pode? Isso é empregar mal a riqueza? Então, não, né?
Nós temos o direito de usufruir dos recursos que temos. A questão é o exagero. A questão é a, como se diz, o consumismo, né? A questão é ter muito do supérfluo. Então, isso realmente é um mau uso. Ninguém precisa de ter 500 pares de sapato, como eu vi outro dia que uma pessoa famosa aí tinha, né? Ninguém precisa ter 6, 7, 10 carros importados na garagem. Então, a questão é o uso e a forma, né, a maneira como nós desfrutamos dos recursos materiais. Uma outra coisa mas como, né? Como que eu posso empregar, então, a riqueza? Como que nós devemos empregar a riqueza material? Então, para a gente ter uma boa explicação disso, o benfeitor, que é o Cheverus, que foi obtido em Bordeaux, essa mensagem, em 1861, ele diz que nós podemos utilizar, como sempre, né, a máxima de Jesus: amar ao próximo e amar ao próximo como a si mesmo. Então, fazer para o próximo aquilo que nós queremos que seja feito para nós, né? Então, assim, amar o próximo é dar esmolas? Não. Amar o próximo é ser fraterno, é ser solidário, é se preocupar com as necessidades do próximo, né? Não é dar do supérfluo que os ricos acumulam, mas até dar, se for o caso, do que não é supérfluo para ele, porque até mesmo o que é necessário para uma pessoa acostumada a ter muitos recursos é supérfluo, né? A gente sabe disso. Então, a caridade aqui é bem empregar o poder, né, dos bens materiais, o poder social que a pessoa que detém esses bens tem, né? É bem empregar esses bens, não exatamente, né, dando coisas materiais. Existem outros tipos de solidariedade e de fraternidade, que é a caridade, né? Como, por exemplo, uma escuta, um apoio, um sorriso e, sobretudo, doar qualquer tipo de doação, seja do coração, seja dividindo os conhecimentos, seja, enfim, qualquer tipo, ser doado sem humilhar esse próximo. Mas, sobretudo, né, esse benfeitor nos alerta que, em seguida da gente aliviar as necessidades, muitas vezes materiais, né, muito prementes do próximo, nós precisamos averiguar de que maneira nós podemos auxiliar esse próximo de maneira mais efetiva. Porque nós não podemos esquecer que a cesta básica, embora necessária, o prato de sopa, embora extremamente necessário, ele resolve momentaneamente os problemas, né? O que realmente resolve, encaminha uma resolução é o quê? É trabalho, as pessoas terem acesso ao trabalho, serem respeitadas no seu trabalho, não serem exploradas, né? Como ocorre tanto ainda. Ou seja, ter salário digno, ter horário de trabalho humano, né? Ter Desculpa, gente, estou saindo da Covid. Ter direito a férias, todos os direitos, inclusive, que nos foram tirados recentemente, né? Direitos trabalhistas. E uma
das coisas muito importantes que a riqueza pode fazer é justamente não explorar os mais pobres, né? Respeitar o trabalhador, o subalterno que trabalham para a pessoa rica, né? Que na verdade são eles que vão mantendo e conquistando cada vez mais riqueza para aumentar o patrimônio do patrão, né? Então, é importante que a pessoa que detém poderes materiais, que tem recursos e poderes sociais, que ela busque lutar para que a sociedade seja mais justa, para que a miséria não aconteça. E dentro das possibilidades dela, ela precisa propiciar tesouros além das doações materiais, né? Ela precisa propiciar trabalho, educação, né, de qualidade, proteção social, tipo, tem pessoas que têm creche nas empresas para as mães poderem trabalhar, né? Mas, sobretudo, a pessoa exercer o poder que ela tem, os recursos que tem para fazer o bem. Imagina quanto bem pode ser repartido por uma pessoa, uma família que detém muitos recursos, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha bem claro, né? Essa essa questão aí da caridade. Então, não é que o rico ele tem que necessariamente o tempo todo ficar organizando jantares, como fazem aquelas senhoras ricas. Tudo bem, isso é bom também, né? Mas organizando tudo isso para minimizar a injustiça que existe em geral nos países, né? E muito fortemente no nosso, a injustiça social, as pessoas não têm oportunidades iguais. Então, o rico consciente que está em busca de bem utilizar os recursos que recebeu de Deus nosso Pai, ele precisa procurar criar estruturas que favoreçam o crescimento das pessoas em necessidade, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista social, intelectual, moral e afetivo, né? Sobretudo, se este rico se diz religioso. E, sobretudo, mais ainda, se ele se diz religioso cristão. E mais ainda, se ele se diz espírita cristão, certo? E a outra mensagem, ela nos fala, né, que é o espírito protetor, foi obtido em Cracóvia, em 1861. Ele nos diz que ele fica sempre perplexo quando ele observa e fica dolorosamente impressionado quando ele observa a preocupação incessante que nós temos quando encarnados em acumular bens materiais, em ter bens materiais, né? As pessoas, em geral, elas, segundo o nosso orientador espiritual, elas negligenciam, né, os bens espirituais, elas trabalham muitas vezes imensamente, muitas horas, perdem noites de sono, se preocupando com a conquista dos bens materiais. E tem, inclusive, e o objetivo dessa conquista não é mais distribuição em geral, é para reforçar o orgulho, o egoísmo, né? É para ser mais do que os outros, para ter poder sobre as outras pessoas. Então,
Eu, inclusive, uma época, ouvi uma entrevista com um milionário brasileiro, isso faz tempo, que ele estava à frente da empresa que ele herdou há 33 anos e ele só tinha tirado seguido 15 dias de férias nesses 33 anos. E ele dizia isso com muito orgulho, muita honra, e muita gente aplaudiu. Ou seja, não convivia com a família, né? Não estava próximo da família. A família saía de férias e ele ficava trabalhando. Aí ele ia lá passar o fim de semana. Ou seja, um trabalho infernal, né? Para triplicar, porque esse homem era e é, né? A família dele, bilionários. Né? Então, ele nos alerta, né? Para que nós possamos sempre buscar com mais, vamos dizer assim, afinco, conquistar os bens espirituais, né? Evitando, né, o desperdício, evitando o consumismo, evitando o máximo que nós pudermos ser vaidosos, ser egoístas, viver só para si mesmo, né? Evitando, não transformando a conquista dos bens materiais no objetivo maior da vida, né? Então, cabe a pergunta, né? Será que nós não podemos, então, lutar pelos para melhorar de vida, né? Claro que podemos. Aliás, devemos. Também são aprendizados importantes nós aprendermos a adquirir recursos, construir recursos, administrar bens materiais. Isso tudo é aprendizado para o espírito, né? O problema é quando nós nos concentramos mais e todo o tempo em acumular esses bens. E aí tem as questões das paixões, né? Materiais, que a riqueza favorece, né? Porque a pessoa pode pagar, né? Recentemente nós vimos aquele caso horroroso do Matsunaga, né? Da Elise. Então, é uma pessoa que tinha muitos recursos e usava muito prostituição, né? E os recursos como para dominar as mulheres. E aí tem finalmente a questão, né? O que a gente veio fazer aqui? Ah, mas os ricos, eles também têm mania de cuidar, de fazer plástica, né? Cuidar do corpo, é academia o tempo todo, massagem. Então, a gente não deve cuidar do corpo? Claro que deve. A gente deve cuidar. O corpo é o nosso veículo de manifestação. Ele nos foi ofertado pelos nossos pais pela bondade de Deus, certo? Então, nós temos obrigação de conservá-lo limpo, saudável, sobretudo saudável e limpo. Bonito é relativo, né? Mas se uma pessoa procura ser saudável, em geral ela é bonita, dentro dos padrões aí. Não come demais, não dorme demais, não usufrui de prazeres materiais exageradamente, não tem vícios, né? Então, essa pessoa tende a ter um corpo saudável, não obeso. É bom fazer com o coração em ordem, né? Com os níveis de colesterol e etc. em ordem, fazer exercícios, sem transformar tudo isso no maior objetivo da vida. É essa a nossa questão, né? A gente, a gente reencarnou,
o Chico Xavier dizia, né, que nós estamos reencarnados, sempre quando nós reencarnamos, para aprender a amar. É a nossa função aqui, certo? Amar nos vários sentidos que tem essa palavra, né? Sobretudo amar, a ser fraterno, né? Amar incondicionalmente todos os nossos irmãos terráqueos, tá certo? E é isso, quer dizer, a nossa reflexão de hoje, né? Sobre a questão que nós não podemos, não conseguimos nos dedicar à conquista exagerada dos bens materiais e, ao mesmo tempo, conquistar os bens espirituais, certo? Então é isso, nós vamos partindo para nossas vibrações. Eu peço que todos me acompanhem, né, em pensamento. Vamos mobilizando o melhor dos nossos sentimentos e pensamentos e vamos transformando tudo isso com a ajuda dos benfeitores, da equipe espiritual, em vibrações luminosas de paz, de esperança, de equilíbrio e de amor fraterno, de confiança, de recuperação física, mental, espiritual. E com essas vibrações assim fortalecidas, nós vamos envolvendo o nosso planeta, tão lindo, o nosso planeta azul. Vamos abraçando este planeta, que as nossas vibrações possam chegar lá onde há mais necessidade, de acordo com o merecimento de cada pessoa, que possa envolver os que estão doentes do corpo físico, os que estão doentes do espírito, em obsessões, os que estão doentes da mente. Que as nossas vibrações possam envolvê-los, alimentá-los. E nós vamos muito especialmente enviar estas vibrações para os suicidas. E vamos pedir a Maria de Nazaré, que cuida dos suicidas a pedido de Jesus, na sua fraternidade dos servos de Maria, que ampare todos eles, que ilumine os corações de todos eles, que eles possam ter esperança e confiança para retomar o caminho. Nós vamos vibrar pelos lares da terra, vibrar por todas as crianças e jovens, envolver nas nossas vibrações os velhinhos que tiveram sua solidão agravada com esta pandemia.
Vamos vibrar por todos os dirigentes políticos e religiosos do planeta e muito especialmente pelo nosso Brasil. Vamos enviar a eles as nossas vibrações de compaixão, de responsabilidade, de equilíbrio, para que eles possam cuidar do bem comum. Vamos vibrar pelo povo brasileiro, para que nós possamos ultrapassar essa transição planetária, para que nós possamos vencer dignamente todas as provas e expiações que estamos passando, todas coletivas, além das nossas individuais. Vamos também vibrar por todos os trabalhadores do bem, do universo inteiro. Vamos vibrar pela Casa da Criança, Vovô Nestor, por seus núcleos de acolhimento, pela creche. Vamos envolver nossas crianças em vibrações luminosas, carregadas de amor. Suas famílias também. E todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, dos nossos serviços, do nosso centro espírita. Vamos vibrar pelos nossos assistidos do centro espírita, encarnados e desencarnados. Vamos ainda vibrar pelos nossos lares, imaginando que Jesus está adentrando em todos os cômodos e deixando uma luz brilhante em cada um deles. Uma luz que limpa, que renova, que abastece moral, afetivamente, todos os moradores da nossa casa. E que, sobretudo, Jesus consiga colocar muita luz também em cada coração do nosso lar. No lar dos nossos parentes, amigos, colegas. Muito especialmente pela nossa reforma íntima, pela nossa melhoria espiritual, para que possamos ser, Jesus, finalmente, servos fiéis na sua seara. Leva ao Pai outra vez o nosso coração luminoso de alegria e de reconhecimento e de gratidão pelos bens que temos recebido, pelas oportunidades de aprendizado, de crescimento e até pelas dores. Esteja conosco, Pai amado, hoje e sempre. Jesus, amigo, abençoa-nos. E Mãe Maria, abençoa-nos também, junto com o teu Filho. Que assim seja. Então, é isso. Muito obrigada por vocês me ouvirem, pela oportunidade de trabalho, de estar aqui com vocês, né? Meu nome é Carolina, tá? Eu esqueci de falar no começo. E nos vemos nas próximas lives. Fiquem com Deus e boa semana.